gente! Sejam bem-vindos para mais uma live em pleno sabadão. Estou aqui trazendo hoje um tema muito rico e com certeza aí faz, parte da formação dos técnicos, da enfermagem em si. E lembrando que estamos na nossa quinta live de aquecimento antes do nosso evento, que será a Semana da Alta Performance na Enfermagem, que terá início dia 5/6 a 9/6. E para você que não fez a sua inscrição, corra lá na bio do Instagram, tem o link e faça a sua inscrição. Então, o que eu preparei pré-evento? 10 lives e hoje já estamos na quinta live. E com certeza com temas que abrangem aí o seu dia a dia, sua rotina. E hoje eu trouxe aqui segredos que o técnico de enfermagem precisa saber sobre cálculo de medicação. E tenho aqui uma convidada especial, Ana Paula Brito, enfermeira. Já trabalhamos juntas, muito competente, dá aula sobre cálculo, é expert nesse assunto. E eu vou fazer o convite, vou deixar ela mesma aqui se apresentar. Vamos lá. E para você que está aí, gostaria de fazer alguma pergunta no final da live, vou deixar uns 5 minutinhos para que você aproveitem, pessoal. Essa live é para você que está aí do outro lado e com certeza quer ser um destaque, quer ser um diferencial no mercado de trabalho. E não é só destaque, é tratar e cuidar do seu paciente de forma segura, com qualidade. Eu sempre falo, segurança em primeiro lugar, qualidade ela vem. Então, se você está aqui hoje, você é uma pessoa engajada, sabe o que está fazendo e onde quer chegar. E isso é super importante. Então, vamos lá, estou fazendo aqui o convite. Esperar a Ana Paula entrar. E não esqueçam que teremos aqui 5 minutinhos para que vocês coloquem o que vocês gostariam de saber, se vocês gostaram. E não esqueça de se inscrever no final aí. Não esqueça de clicar lá na bio do Instagram, lá o link para fazer a inscrição para o evento, que será a Semana da Alta Performance na Enfermagem. Esse evento, ele é preparado para você, profissional de enfermagem, técnico, ou enfermeiro, que gostaria de retomar o mercado de trabalho ou que já está inserido no mercado, mas que quer fazer a diferença, quer galgar aí outros horizontes, enfim. Vamos lá. Conexão sempre deixa aqui um pouco a desejar, né? Mas isso aí não vai ser problema. Vamos lá. Vamos ver se agora entra. Gostaria muito da participação de vocês, é super importante estar aqui hoje, é uma honra para que vocês aproveitem ao máximo. E com certeza, esses temas não são à toa, esses temas são escolhidos porque realmente faz parte aí do seu dia a dia. E conseguimos a conexão com a Paula. E aí, Paula? Boa noite, seja bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui no meu canal. Me sinto honrada e gostaria que você se apresentasse aqui para todos que estão ao vivo nos acompanhando. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, sou enfermeira aí de formação, já tenho aí, sei lá, quase 30 anos de estrada, né, na área da enfermagem. Já passei por todos os campos de enfermagem, cardiologia, clínica médica, cirúrgica, home care. E 7 anos, 7 não, mas uns 8 anos já que eu já estou na área da docência, há 1 ano me dedicando exclusivamente à docência. Muito bem, Paula. E
Não esquecendo, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, né? E um prazer tê-la aqui mais uma vez. E esse tema hoje, Ana, é com certeza algo que tira o sono dos alunos, né? Que é cálculo de medicação. Então, dentre todos os temas, a gente já inicia aqui sobre a importância do cálculo. Na verdade, o que o profissional de enfermagem ele precisa saber, assim, que ele precisa considerar de importante quando o assunto é cálculo de medicação? Bom, Lilian, cálculo de medicação e administração é um tema extremamente importante, porque é o que pode salvar o paciente, e um erro no cálculo de medicação eu posso levar esse paciente à morte, ou então eu posso levar ele até algumas sequelas, muitas vezes irreversíveis, né? O medicamento está ali, é parte do tratamento, pode salvar esse paciente, então é de extrema importância que todos saibam calcular corretamente a dosagem de um medicamento, o gotejamento de um soro, né, para que esse paciente ele possa restabelecer novamente a saúde dele e ele ter aí mais tempo de vida que ele necessita, que ele possa levar a vida com qualidade, né? Então é extremamente importante o cálculo de medicamento. Perfeito. E lembrando, né, que faz parte da meta 3 de segurança do paciente, administração segura de medicamentos. E a gente sabe que eventos adversos, quem não lembra aí daquele caso da vaselina, que veio aí causar um óbito de uma criança, isso, de tempos para cá, a partir de 2013, 2010, o Ministério da Saúde, a OMS, trabalha fortemente para que esses eventos sejam minimizados. Lembrando que o medicamento, a parte final aí, né, o profissional que acaba administrando é o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a enfermagem em si. E Sim. Temos aí alguns casos de erros. Quais os erros que são ligados a cálculo de medicação que são assim mais evidentes aí no seu dia a dia, que você percebe ou dentro da sua trajetória, Paula? Qual que são os principais erros, né? Primeiro, o técnico de enfermagem, ele precisa saber ler a prescrição médica, né? Ele precisa ter o conhecimento do que ele está administrando, do que ele vai administrar, para ele conseguir fazer uma administração segura. Então, ele precisa conhecer qual é a medicação, qual o efeito dessa medicação no paciente, se pode interagir ou não com outra medicação, né? Ele precisa saber ter pelo menos o mínimo básico da matemática para conseguir fazer um cálculo, né? Então, ele tem que saber as grandezas, o que é grama, miligrama, ml, né? Para ele poder fazer um cálculo seguro. Quando a gente fala com criança, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda para ele poder fazer uma rediluição correta, para poder medicar a dosagem correta. O que ele precisa também saber? O que ele está administrando, se a dosagem que foi prescrita, ela é a correta. Porque, às vezes, pode acontecer o erro por parte da equipe médica em prescrever errado, e o técnico ele precisa estar ciente que essa dosagem ela é correta ou não. Porque não adianta você só fazer o cálculo, eu preciso saber o que eu estou administrando. E essa dosagem, de repente, olhar para uma prescrição e dizer assim, opa, alguma coisa está errada. Né? Então, ele tem que ter esses conhecimentos também de farmacologia, para depois a gente pensar no cálculo de medicação. Se atentar muito para a prescrição, qual é a dosagem prescrita? O que já aconteceu comigo e com os meus alunos? Eu acompanho muito o estágio, né, de alunos, eu acabo administrando medicação com eles, e aí quando eles pegam a prescrição, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Tazocin, que é um antibiótico, né? Geralmente a dosagem dele completa é de 4,5 gramas, e ele não se atentou que o médico tinha prescrito metade, né, da dosagem. Perfeito. E ele já estava preparando a dosagem completa. E aí eu chamei a atenção dele, porque eu sempre falo para os meus alunos,
E aí serve para os técnicos de enfermagem também. Nunca ligue o piloto automático. Preste atenção no que está sendo, no que está prescrito. Se for fazer uma prova, preste atenção no que está sendo perguntado, para você conseguir fazer o cálculo correto. Perfeito. Então, a gente, baseado nisso que você falou, em relação a não decifrar, não conseguir interpretar ali o que tem no rótulo, pode ser um erro e, com certeza, nas práticas, a gente já tem uma trajetória, eu tenho 28 anos de estrada aí, eu já vi muito isso, principalmente pediatria. São doses bem fracionadas, é 0,2 ml. Aí você fala, não, 2. Não, 2 não, é 0,2. Isso é gravíssimo. A experiência com pediatria, né? Gravíssimo. Então, esse erro, você foi muito feliz na colocação, Paulo. Esse erro ainda continua, infelizmente. Eu levantei aí os indicadores da Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. Dentre os principais erros, erro com medicamentos é o maior. Infelizmente, quem é a pessoa final que vai administrar? O médico pode ter feito a prescrição errada, a dosagem errada, mas você, como técnico, precisa conhecer o seu código de ética. Lá dentro do código tem um artigo que fala, você é responsável tanto pela administração e entender o que a Paula falou agora, de farmacologia. Você precisa saber, precisa se inteirar o que acontece, né? Às vezes o aluno, naquela ânsia de preparar, você sabe o que você está preparando? O que é isso? É um antistamínico, é um antibiótico, é um opioide? O que você está preparando? Então, isso, vocês precisam se atentar. Aproveite o campo de estágio, tirem todas as suas dúvidas, ele é um momento. A gente sabe que o profissional ele não sai 100%, ele sai com diploma, mas ele não sai 100%. Nós não somos 100% sempre. Ontem eu estava num evento em São Paulo, a Paula também participou desse evento aí ao longo da semana. A gente sempre tem que sair em busca de atualização. E não saia da escola achando que você... mas eu tive que aprender na escola. Você teve. É o primeiro passo. Eu sempre falo para meus alunos também, Paula. Achar que vai pegar o canudo, jogar para cima... Não é só isso. É só o primeiro passo. Só o primeiro. É um eterno aprendizado. Exatamente. É um eterno aprendizado. Então, jamais. O que a gente percebe, eu não sei se é a sua percepção, Paulo, mas eu recebo muito estagiário no local que eu trabalho e pela vida fora, de experiência que eu tenho, eles chegam muito com dúvidas. E medicamentos você não pode ter dúvida. Na administração da medicação em si lá, você não pode ter dúvida, que a sua dúvida pode matar o paciente. E pensando nisso, então, qual o principal conhecimento que o técnico tem que ter, Paula, para o cálculo de medicação? Ele está lá, vou preparar um medicamento para administrar. Na hora da medicação ali em si, em relação ao cálculo, qual o princípio? O que ele fala? Não, isso ele tem que saber. Se ele não souber, não vai conseguir fazer cálculo de jeito nenhum. Matemática básica. Matemática básica. Uma regrinha de 3 simples, uma conta de multiplicação, uma conta de divisão. Eu falo que não tem segredo. É saber tabuada, saber matemática, saber uma regra de 3 simples. Se você souber isso... E valores de grandeza, né? É grama, é miligrama, transformar grama em miligrama, miligrama em grama, né? E isso é o básico. Aí, depois, você tendo isso... Eu tenho alunos em cálculo que eles têm muita dificuldade na matemática. E aí, não consegue fazer o cálculo. Por mais que você tente, você dê o cálculo mais simples, ele não vai conseguir resolver se ele não tiver uma base. Não precisa ter, não ser nenhum expert, mas tem que ter a base. Né? Saber uma conta de multiplicação, de divisão e uma regrinha de 3 simples. É isso. Perfeito. Aí vai chegar para você, como chegaram para mim, Paula, certamente chegou isso para você. Professora, mas quando chegar lá, a gente usa calculadora. Eu faço processo seletivo. Já apliquei provas várias.
Eu nunca deixei usar a calculadora. Você já deixou usar a calculadora nas suas provas, Paulo? O que o recrutador ele quer entender? Seu raciocínio lógico. Exatamente. Precisa entender se você sabe que é 2 vezes 2, 4 vezes 4, 6 vezes 6, 3 vezes 2. Você precisa saber isso. Eu sempre falo para eles assim, olha, você quer usar a calculadora na hora da aula? Pode usar. Não vou te impedir. Só que no processo seletivo lá fora, eles não vão deixar você usar a calculadora. Né? Então, é aprender mesmo a fazer a conta. Eu sei que a gente tem o problema é que a gente tem uma base muito fraca na escola. E isso dificulta muito para a gente quando a gente vai dar aula de cálculo. Né? Em alguns momentos, na aula eu até deixo usar a calculadora, porque eu quero que ele entenda o cálculo de medicação, né? Entenda como calcular o raciocínio do cálculo de medicação. Mas tentar fazer a conta sem o uso da calculadora. Eu até faço a conta junto depois, relembro como fazer o cálculo, né? Fazer a conta de multiplicação com o número decimal, a divisão, até para eles se relembrarem, né? Porque às vezes tem muitas pessoas, muitos alunos que já estão há um tempo fora da escola, e isso acaba dificultando bastante também. Então, perfeito. Então, dicas, hein? Ó, eu não falei dica. Isso aí é um ensinamento. Pelo menos a tabuada precisa entender. Eu vou falar uma experiência minha, Paulo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque isso fez eu crescer muito. Cheguei chorando em casa. Tinha acho que 10, 12 anos, nem lembro. Não, 10 anos para 11. Repeti. Nem lembro se era a 4ª série, 2ª série. Cheguei chorando. A minha mãe olhou para mim e falou assim, por que você está chorando? Mãe, eu repeti, porque eu sempre, né, não fui 100% em matemática, física, química, essas matérias, mas... Aí ela falou, então você só tem um caminho, estudar. Menina, me tranquei naquele quarto. Eu lembro como se fosse hoje. Traumatizei. Eu fiquei o dia inteiro. Tu acredita que eu decorei? Eu decorei, eu tive que decorar. Eu falei, se eu não decorar, eu não vou sair da 4ª série, eu não vou sair daqui. Fiz, mas decorei também, né? Graças a Deus. Então não tem fórmula, não tem mágica. Ou você estuda. Eu sempre falo pro aluno, pega isso e toma como um desafio, e vai lá e prova que você sabe. Eu já reprovei aluno em cálculo, que eu falo assim para o aluno, eu prefiro te reprovar em cálculo, mas que você aprenda o cálculo, do que passar e você lá na frente matar alguém. Exato. Né? Eu não quero que faça isso. E aí, quando ele volta para fazer o cálculo de novo, ele se esforça, ele vai procurar aula particular para fazer e passa. Né? Às vezes é uma ansiedade, às vezes ficou nervoso, porque matemática acho que deixa o pessoal muito nervoso, né? Então, mas depois ele vai lá e prova. Então toma como desafio. Não desiste. Exatamente. Ninguém nasce sabendo e outra. Não tem fórmula. Ou você estuda ou você estuda. Não é fácil para ninguém. Então, às vezes, a gente tem aquela, né? Tem que fazer esse cálculo. Não adianta, o que a Paula colocou agora. Ela vai passar, mas lá na frente você não vai passar no processo seletivo. É igual aluno que cola. Uhum. Eu também já repeti aluno, não repeti. O professor não repete aluno. O aluno é que se repete mesmo, é ele que fica na disciplina. E a mesma frase que eu uso, aproveita os preceptores, os docentes, enfim, que vocês têm. Porque tem uns, tá nem aí. Deixa tu passar, chega lá para fazer a prova comigo lá no hospital, não passa. Aí a culpa não é minha, nem da Paula. Então, o aluno, quanto aluno, precisa ao máximo prestar atenção no que o professor te dá. Que se ele está te dando ali o caminho, siga. Se você sabe que hoje é matemática, amanhã será outra coisa e serão outros desafios. E aí você vai fazer o quê? Ficar com o diploma embaixo do braço? Quando eu recebo os meus alunos na plataforma, eu sempre falo isso. O que você deixou na gaveta por muito tempo seu sonho? Que você investiu?
Isso é importante. A gente tem que se desafiar, senão a gente não tem graça, né, Paula? Nada que vem muito fácil também, né? Nada que vem fácil vai embora fácil. Exatamente. Né? Então, olha, dicas de segurança para fazer cálculo. Você tem aí uma dica infalível, assim, que você, vai por aqui, que se você seguir isso, você vai se dar bem em relação até à diluição e à própria administração. A concentração ali no momento desse preparo. Primeira coisa, se preparar, se concentrar. Quando você está preparando a medicação, quando você está fazendo o cálculo, você tem que estar concentrado naquilo. Nada mais pode estar te tirando essa concentração. Prestar atenção na dose que foi prescrita. Leia a ampola, leia o rótulo dessa ampola, porque existem muitas medicações com nomes muito parecidos, ampolas muito parecidas, então leia esse rótulo para saber o que você tem aí disponível para poder fazer. Usa aquelas 3 leituras certas que a gente ensina, né? Lê na hora que você pega a ampola, na hora que você abre, na hora que você aspira, na hora que você joga essa ampola, para você ter certeza que você está fazendo a medicação correta. Né? Então, se você se focar nisso, souber qual é a farmacologia, focar no cálculo, né? E ter certeza que é aquela medicação, você não vai errar. Perfeito. Você não tem como errar. Olha, eu gostei muito dessa primeira colocação que você fez. Tem até vídeos que eu já baixei aí na Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, que ele fala assim, a pessoa está preparando a medicação. Aí vem fulano, eu levo não sei o que no laboratório. Ciclano, E a pessoa aqui, se concentrando, não pode, pessoal. Tu tá ali na frente da medicação, preparando o medicamento para administrar a medicação no paciente. Você não deve desconcentrar, virar as costas. Você não pode fazer isso. Você é responsável. Se você está ali, no meio de uma reconstituição de um fármaco, para diluir depois, administrar, termina o que você está fazendo. Não deixe no meio do caminho ou pedir para outra pessoa continuar, nem pensar. Lembrando que a pessoa que prepara, que administra, é aquela que prepara. Então, exatamente. Cuidado com isso. Prescrição do lado, a prescrição do lado, para você checar mesmo a prescrição, a dosagem, né? Não a prescrição lá no posto de enfermagem, você preparando a medicação sem estar com a prescrição ali. Tem que ter todos esses cuidados, né? Eu já vi várias coisas, pessoal com televisão ligada, pessoal ouvindo música, sabe? E preparando a medicação. E aí você vai errar. Distrai. Vai distrai. Né? Perfeito. Perfeito. Esse conteúdo aqui está sendo muito... Eu acredito assim, olha, que profissionais, eles têm só 2 caminhos. Ou o caminho da certeza do que ele quer na vida dele, que ele está lidando com vidas, ou realmente, não é para mim, eu vou fazer outra coisa da vida. Que é uma coisa, pessoal, a vida do paciente está em suas mãos. O amor da vida de alguém está nas suas mãos. E aí, o paciente entrar numa unidade hospitalar, fazer um tratamento e por alguma coisa da patologia dele, ou algo que levou ele a óbito por conta de uma patologia, é uma coisa. Agora, é inadmissível o paciente acabar indo a óbito porque foi uma administração errada. A gente nem vou nem enumerar aqui nas mídias o que aparece. Então, não está longe de nós. Está bem próximo de nós. Aqui na nossa região já vários casos repercutiu. E tenho certeza que você não quer sofrer aí dessa estatística triste. Eu sempre falo muito triste, né? Então, saindo um pouquinho dessa linha, em relação ao processo seletivo, ele vai se preparar, Paula, olha, amanhã é o dia da prova. Amanhã é o dia. O que ele precisa levar em consideração assim sobre cálculo? Uma dica aí para que esse aluno ele vá preparado, ou esse profissional ele vá preparado para realmente fazer uma prova no processo seletivo. Calma,
muita calma, estude bastante. Na internet está cheio de exercícios para você fazer, né? Os exercícios que geralmente mais caem em processo seletivo, né? Gotejamento de soro, isso é básico, saber tem que saber a fórmula, tem que saber a fórmula de gotas, fórmula de microgotas, fórmula para tempo em horas, fórmula para tempo em minutos, né? Lembrando que são 4 fórmulas ali, 2 para gotas, 2 para microgotas, que você vai levar em consideração sempre o tempo de administração, né? Dosagem de penicilina, né? A regrinha da penicilina, que eu sempre bato na tecla, de no enquanto, faz o cálculo para quanto, né? Então, que isso pode... Eu já vi alguns processos seletivos pegadinhas em relação a isso. Eu costumo dar bastante em sala de aula também essas pegadinhas. Cálculo de decadron, dexametasona, também é... Acho que bate recorde de decadron. Sim, né? E os cuidados que tem que ter, né? Então, se você souber saber a fórmula, saber uma regra de 3, né? E a regrinha da penicilina, você consegue fazer a prova de forma tranquila. Sempre prestando atenção no que está sendo perguntado. Eu sempre falo nas minhas provas, nunca ligue o piloto automático. Às vezes a pergunta é muito simples, às vezes não precisa nem de cálculo para você fazer, né? É só você prestar atenção no que está sendo perguntado e aí você consegue fazer uma boa... Ter cuidado com as pegadinhas, que os recrutadores eles têm forte. Então, com certeza vai ter alguma coisa. E eu sempre falo a conta, porque assim, tem alguns lugares onde o processo seletivo é por múltipla escolha. Mas eu falo que não adianta você fazer o xizinho, chutar. Você tem que fazer o cálculo do lado. Porque o recrutador, ele quer saber como que você chegou naquela resposta. Então não tem jeito. Fazer a conta. Eu já corrigi provas, Paula, em unidade, fazendo, né, o processo seletivo. Não tinha o cálculo. Estava explícito na descrição lá do enunciado. Fazer o cálculo na folha da prova. Por mais que ele tenha acertado, não tem o cálculo. Então, ele pode ter dado um chute. Aí, como é que você vai realmente sabe? Perfeito. A gente fala, faça um cálculo, né? Pode ser a lápis mesmo. O recrutador fala assim, pode fazer mesmo a lápis, não tem problema. Sim, mas eu quero saber como que você chegou nesse resultado, né? E aí eu dou para os alunos e eles vão, mas se não é esse. Não. Como assim? Se é esse, vai por exclusão? Na hora que você for fazer o cálculo, o paciente você vai pode ser fatal na prática. Pode ser fatal na prática. E tem as unidades de medida mais utilizadas, assim. Quais são, Paula? O que você pode dar aqui para o pessoal que está assistindo? As unidades de medidas mais utilizadas aí. Geralmente é grama e miligrama. Lembrando que quando você vai fazer a regrinha de 3, você sempre tem que ser a mesma unidade de medida. Então, às vezes está prescrito, você tem disponível grama e está prescrito em miligrama. Ou você transforma tudo em miligrama, ou você transforma tudo em grama. Aí você tem que saber aquela regrinha para transformar grama em miligrama, que é básico, né? Multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Geralmente volume sempre vai ser em ml, né? O volume. E se saber fazer, quando você for montar a regrinha, você sabe que uma medida tem que estar sempre um embaixo do outro. Se em cima é miligrama, embaixo também tem que ser miligrama. Se em cima é ml, embaixo também tem que ser ml. Cálculo de dosagem de medicamento, a gente não arredonda resultado. Eu consigo aspirar na seringa número quebrado. O pessoal precisa lembrar isso. Eu só vou arredondar resultado de gotejamento de soro. Saber 5 já arredonda, menos que 5. Já arredonda. Assim, e no caso do cálculo de gotejamento, o que você tem que saber? Que uma gota é igual a 3 gotas, que 1 ml são 20 gotas e 60 microgotas. Até quando eu dou aula, eu sempre coloco lá, nunca mais esquecer, né? Olha aí, pessoal, né? Que conteúdo, hein? Pleno sabadão, hein, Paula? Não é qualquer aluno que tem esse privilégio, não. É verdade. Ó, tem alguns
os fatores que precisam ser levados em consideração aí para calcular a dosagem de um medicamento, tá? Então, quais são os fatores que precisam ser levados? A gente sabe aí que para calcular a dosagem de uma medicação, a gente precisa considerar. Quais são esses fatores, Paula? Conhecimento técnico, não tem jeito, né? Dosagem que você precisa aí, a dosagem que você vai administrar, né? Saber aí a matemática em si, né? Esses são os principais aí fatores. Saber a farmacologia do que você está administrando, porque não basta você fazer o cálculo. Eu vou fazer o cálculo para saber a dosagem, depois eu vou administrar esse medicamento. Por qual via que eu vou administrar? Perfeito. Né? Porque a gente sabe também que ocorre muito evento adverso, muita iatrogenia por erro na administração desse medicamento. Às vezes você fez o cálculo certinho e na hora de administrar, você administrou pela via errada. Então, por exemplo, um diclofenaco, você sabe que é um medicamento que só pode ser administrado por via intramuscular. Você vai fazer isso por via endovenosa? Eu já vi médico prescrever errado, a via errada. Eu também tenho que levar isso em consideração. Não, doutor? Eu não vou diclofenaco por endovenoso, nada que é oleoso entra na veia. Né? Então você tem que ter esse conhecimento. Porque às vezes você calculou certinho e administra errado, como eu já vi. E infelizmente eu já vi uma criança a óbito por via de administração errada. O cálculo estava correto, só que administraram errado. Eu falo que se você tem dúvida, na dúvida não faça. Exatamente, perfeito. Vai conversar com o teu enfermeiro, vai conversar com o teu professor, questiona o médico. Não tenha vergonha de questionar, não. Sabe? A gente trabalha em parceria, né? Acho que tá todo mundo aí. Então não tenha vergonha. Na dúvida, nunca faça. Perfeito. Pegando o seu gancho, Paula, eu recebi até aqui na quinta-feira a doutora Isabela Rossi, médica emergencista. Maravilhosa. E a gente debateu sobre isso, entendeu? Acabou aquilo do profissional, técnico, enfermeiro, ter medo do médico. Jamais. Ninguém trabalha sozinho. E graças a Deus, se chegar algum técnico ou algum enfermeiro para o médico e falar, doutor, você prescreveu cloreto de potássio puro na veia. Ele vai te agradecer pro resto da vida. Sabe? Mesmo que ele peça para você fazer, você não vai fazer. Isso não é ser antiético. Isso é ser o quê? Um profissional consciente, atualizado. Porque eu já vi esse tipo de prescrição. E se o técnico ele não fosse atento, ele iria fazer. E era uma época de hospital de campanha, uma loucura, muita gente nova entrando no mercado. E não é por ser novo, não. Eu tiro o chapéu, tenho muitos profissionais que são recém-formados e têm atenção assim, ó, redobrada. É o interesse. E cada um deve buscar. E o que a gente está falando aqui hoje é de conhecimento técnico. E você é o profissional que está na ponta que vai administrar. O médico ele pode ter a letra ilegível, e isso já não é mais permitido, porque a gente tem os protocolos de segurança do paciente, onde, dentre as ferramentas, a prescrição tem que ser por meio eletrônico, justamente para não ter essa dúvida. A via de administração tem que estar muito clara. E o seu conhecimento sobre farmacologia. Ah, mas eu não sei de todos os medicamentos. Eu também não conheço todos os medicamentos do mundo. Mas os principais, você é obrigado a saber. Eu não trabalho numa clínica de oncologia. Eu não sei todos os medicamentos vesicantes. Mas se eu começar a trabalhar hoje, eu vou ter que estudar sobre aquilo que eu estou fazendo. Isso é normal. Eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu trabalhava num hospital em São Paulo, precisava administrar um quimioterápico num paciente. E eu não tenho experiência com oncologia. E eu ia ter que fazer. Enfermeiro que tem que administrar, né? E assim, vinha preparado, o quimioterápico vinha da farmácia preparado. Eu fiquei com muito medo. Nossa, duas. Então, a primeira coisa
Paula, duas, eu passei justamente por isso no hospital privado, não te cortando, mas eu me empolguei agora, eu passei exatamente. Eu falei, meu Deus, esse medicamento vermelho, eu nunca vi dessa cor. Aí eu liguei para a farmacêutica, não é isso, exatamente. Olha assim, como é que eu faço? Eu funciono com o quê? Aí ela teve que me falar que eu tinha que funcionar com scalp, que não podia ser gel por causa da medicação, que se fosse gel que ia corroer o poliuretano. Eu falei, tá, ok. Ele falou, olha, você vai, lava, depois a ver. Eu falei, tá, se extravasar, eu compressa quente ou compressa fria? Compressa fria. Então, assim, eu peguei todas as informações para eu me sentir segura para poder administrar o quimioterápico. Aí sim eu fiz sossegada, mas eu me cerquei de todos os cuidados, perguntei tudo que as minhas dúvidas para a farmacêutica para depois administrar. Tá. Né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas por quê? Porque acho que se eu não tivesse me preparado, tudo pode acontecer, né? Perfeito. Mas por isso a gente está assim, não tem medo de perguntar, vai, liga, pergunta. Já cheguei para a médica e falei assim, mas por que você está dando essa medicação? Essa pressão está assim. E aí ela foi me explicando, não, é porque ele olha a dosagem, tá vendo? É muito pequeno. Ah, tá. Então, assim, você vai aprendendo, né? Não tem medo de perguntar. Gente, o profissional mais expert, mais inteligente é aquele que tem dúvidas. Eu adoro a Lúcia levanta a mão e pergunta. Eu acho o máximo. Eu adoro quando vou na minha sala. Profissional que fala, eu sei tudo. Eu adoro quando vou na minha sala, Paula, e falo assim, enfermeira, olha, e aí, doenças infecto-contagiosas, a área de epidemiologia é só realmente o especialista que está ali no dia a dia. E eu acho o máximo quando as pessoas vão lá, não, é só doença infecto-contagiosa, não sei o quê. E não só os enfermeiros colegas, não, os médicos também vão até mim. Porque nem todo mundo é especialista naquela determinada área. Graças a Deus, cada um estudou muito bem cada coisa para poder entender. Eu acho o máximo. Não, desculpa, tá te perguntando. Eu falei, eu amo. Não sei se é porque eu também sou professora, que eu gosto dessa interação de ensinar, né, Paula? E o técnico tem que entender que nós somos uma equipe. O médico não está acima da enfermagem, ele trabalha junto. Somos uma equipe. Médico, equipe de enfermagem. Todo mundo médico, equipe de enfermagem, terapeuta, é uma equipe que está trabalhando, cada um fazendo a sua parte em prol do paciente. Perfeito. Né? Então, assim, eu já vi médico já veio tirar dúvida comigo, como eu também já tirei dúvida com o médico. Eu já tirei dúvida com técnico de enfermagem em relação à pediatria. Na época que eu trabalhava com urgência e emergência, eu tinha uma técnica que era expert em pediatria, e eu tenho uma deficiência em pediatria, eu não sei cuidar de adulto. E aí ela vai me ensinando, ela foi me ensinando também. Então, assim, por que não eu aprender com o técnico de enfermagem também? Perfeito, eu aprendo todo dia com eles também. E quando você exercita isso, você também aprende. Então, é o máximo, eu adoro. Tá na minha veia isso, né? E, Paulo, assim, vamos encerrar, que tá muito boa essa live, mas olha o tempo, menina. Como passa rápido? Quando a conversa é gostosa demais. Gente, se vocês soubessem, a Paula não vai me deixar mentir aqui, nós, além de enfermeiras, né? Eu amo muito o que eu faço, a minha profissão. Eu amo, de verdade. Eu escolhi, olha que eu ainda fiz outra faculdade e tal, mas não, enfermagem. Porque é uma coisa assim que transcende. Você chega no paciente, eu hoje estou mais atuando na parte burocrática, porque eu trabalho por trás dos bastidores, em preparo dos protocolos. E meu olho brilha quando eu vejo que aquilo que eu estou trazendo, capacitando, está chegando no paciente. E isso, para mim, é muito, assim, como profissional e como pessoa, saber que você está salvando vidas. E as pessoas que estão sendo salvas, às vezes, nem sabem que você existe, mas só o fato de você estar fazendo, que ninguém está vendo você fazer. Você está fazendo certo. Não precisa ninguém estar ali em cima de você. Olha, você usou o cálculo certo? Olha, você está prestando atenção? Olha a música, olha... O melhor é quando você tem
conhecimento que está no caminho certo, fazendo certo, ó, sair de alma lavada, deitar a cabecinha no seu travesseiro e falar, graças a Deus eu fiz o meu melhor. Não tenham medo de perguntar. O medicamento que você está preparando, você que vai administrar lá no ato a medicação, é o produto final, você que está ali com a mão na massa. Então, tenha dúvida, pergunta. Não esqueçam disso. Então, eu trago aqui uma pergunta agora, Paula, para a gente encerrar. Quais as dicas que você dá para que não haja erro de cálculo e preparo na administração de medicamentos? Qual a dica que você dá aí para quem está assistindo? Atenção total na hora do preparo, conferir a prescrição médica, conferir sempre a dose prescrita, conferir a ampola que você está pegando, o medicamento, conferir o rótulo, use as 3 leituras, os 13 certos, que a gente bate tanto nessa tecla quando a gente está entrando, né, dos 13 certos. E unidades de medidas, né? Se você tiver isso bem dentro, né? Bem enraizado, você não vai errar no cálculo e você vai poder medicar de forma correta, saber as vias de administração, farmacologia do medicamento. Eu falo que é para enfermagem. Quem diz que a enfermagem é trocar fralda não sabe a responsabilidade que a gente tem aí por trás. E eu, como docente, eu falo que eu sempre atuei na assistência. Há 1 ano que eu estou só na docência, eu falo que agora a minha missão é preparar esses novos profissionais para cuidar, né? Que vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai cuidar da nossa família, vai cuidar dos nossos amores, né? E eu quero que sejam bons profissionais. E para mim é um orgulho quando eu entro dentro de uma unidade, de um hospital, e eu encontro com um ex-aluno já exercendo a profissão. Já formei vários técnicos que hoje são enfermeiros, então nunca para de estudar, sempre está de olho. E é sempre a frase que eu falo, no caso do cálculo: na dúvida, não faça. Pergunte para alguém, pergunte para o teu enfermeiro, pergunta para o médico, mas na dúvida é melhor você não fazer. Perfeito, ótima dica, dica de ouro. Olha só, pessoal, para vocês aí que estão do outro lado, queiram fazer alguma pergunta, aproveite que a gente já está aqui encerrando. Eu já vi vários comentários aqui, parabenizando, fico muito feliz, né? Olha, gratidão, muito bom. Olha, as melhores. Aí, Paula. Melhores. Eles foram nossos alunos, né, Lívia? Estudem, porque as provas sempre serão em dupla. Você e Deus. Essa frase é sua, Paula. É minha. A Areta colocou aqui. Muito essa bem, frase é minha. Gratidão pelos ensinamentos, né? A Paula está assistindo, tá vendo aí também os comentários, né, Paula? O pessoal te parabenizando também, maravilhosa. Boa noite, vou iniciar meu estágio no Guilherme Alves, estou focada esses dias estudando. E as metas de segurança e cálculo, né? O que Deus... As 6 metas, eu falo que bate na tecla, ó, que perguntar aí das metas de segurança. Você tem que saber as 6 metas. Não tem como. E um deles é o cálculo sobre medicação de alta vigilância, que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Dupla checagem, na hora que você vai administrar o medicamento, na hora que você vai preparar, tem que ter seguir a risca mesmo, para a gente não ter nenhum tipo de... Se for hemoderivados, hemocomponentes, insulina e cloreto de potássio, que você falou, né? Esses medicamentos de alta vigilância, precisa sempre também ter essa dupla checagem na hora que for preparar e administrar a medicação. Perfeito. Então, tem aqui uma aluna que pediu umas dicas, né, em relação antes de iniciar o estágio, sobre as metas de segurança. A Paula já explanou aqui da meta 3, aí eu complemento sempre lembrando da meta 1, que é a identificação do paciente, sempre atentar para conferir se aquele paciente é ele mesmo que vai... Não é só seu João, Maria, não, é nome completo,
E Data de data no nascimento. mínimo. Data de No mínimo. no mínimo 2 marcadores. Aí vai depender da instituição que você estiver fazendo estágio. Então, são 3 marcadores, nome da mãe, nome completo, nome da mãe, data de nascimento. Confira. Ah, o paciente vai falar que eu estou perguntando, senhor ou senhora, isso daqui é para a sua segurança. Com certeza, ele vai olhar para você e não vai se queixar mais. Perguntar se o paciente é alérgico. Meta 2 de segurança, pessoal. Comunicação efetiva. Passagem de plantão. Vocês vão fazer estágio, tem que passar o plantão para o coleguinha que vai continuar ali com o paciente. A meta 3, a Paula colocou aqui. Meta 4, dependendo do local que se você estiver ali no centro cirúrgico ou na clínica cirúrgica, antes do paciente para cirurgia, sempre fazer parte do checklist, né? Identificação do local que ele vai operar, se ele sabe o que ele vai operar, isso sempre é perguntado antes até do paciente ir para o centro cirúrgico e antes da indução anestésica, porque faz parte do protocolo lá do centro cirúrgico. A meta 5, higienização das mãos. Quem me conhece sabe que eu bato muito sobre isso, né, Paulo? Básico. O higiene das mãos é básico. Tá? Lembrando que a gente tem, né, água e sabão, álcool gel, tem o tempo certo. Sexta meta, prevenção de queda e lesão por pressão. Que você está ali no estágio, você vai promover ali a segurança do paciente. Se você vê que a grade não está elevada, você tem que elevar a grade, não pode ficar baixa. Se o paciente tem risco de queda, um idoso tem que sempre estar acompanhado, principalmente depois do medicamento, levar em cadeira de rodas para evitar quedas. Lesão por pressão, o paciente acamado, no local que se fizer lá ou trabalhar, ou fizer estágio ou tiver o reloginho, geralmente hoje os hospitais tem esse reloginho de mudança de 2 em 2 horas, mas sempre vem da necessidade do paciente. Se o paciente se ele pode realmente mudar de decúbito, sempre conhecer ali a patologia. Então, essas são as dicas, são o caminho, né, para que você tenha aí sucesso no seu estágio, respondendo, né? Aí vamos lá, fácil não é, mas tendo vocês como nossas professoras, é tão gratificante estar em pleno sábado nos dando essas dicas, não tem preço. Obrigada. Então, finalizamos aí. Eu que agradeço de coração desta oportunidade de estar aqui trazendo conhecimento que faz parte da minha trajetória e do meu projeto e também do evento que eu vou promover aí, dia 5/6, inicia a Semana da Alta Performance na Enfermagem, onde alunos recém-formados ou profissionais que já estão muito tempo fora da área e queira reingressar, mas reingressar com segurança, conhecimento técnico, desenvolvimento de habilidades comportamentais, tudo isso você vai aprender neste evento. Então, para você que ainda não fez a sua inscrição, clique lá na bio do Instagram, tem o link e você não pode ficar de fora. Você que está aí do outro lado, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, tem que entender uma coisa. Atualização, fontes seguras, não é qualquer botão que você vai apertar na internet que você vai achar a resposta certa, né, Paula? E a gente tem aí muito para ensinar. Então, vamos lá aos comentários finais. Gratidão por compartilharem com tanto amor e conhecimento, experiências. Parabéns, lindas. Olha aí, Paula. Boa noite, mais uma vez, obrigada pelos seus ensinamentos. Professora, saudades de vocês. Eu também sinto saudade. Boa noite, muito obrigada pelos ensinamentos. Deixo aí as suas palavras finais, Paula, para a gente encerrar. Mais uma vez te agradecendo. Você fazer parte aqui do meu canal. Para mim é uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço o convite de poder passar um pouquinho do que eu sei, né, para os técnicos, para quem está querendo ingressar, para os alunos. Eu fico muito honrada com o convite e sempre que você quiser, estou aberta aí para novos convites, mas, pessoal, estudem, né? Para ter bastante... Estudem, né? E conhecimento nunca é demais, a gente nunca sabe tudo, a gente não sai da faculdade sabendo tudo. Até hoje,
com quase 30 anos de profissão, eu ainda aprendo muita coisa. A gente sempre tem que estar, durante que a gente faz parte da docência, tem sempre que estar se atualizando, sempre tem que estar estudando, né? E é muito gostoso, né? E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês. Então, estudem. Muito obrigada. Obrigada. De coração, tá? E para você que esteve aqui conosco até esse momento, parabéns! Pleno Sabadão está aqui, ó, com conteúdo de alto nível. De alto nível, né, Paulinha? Gratidão mais uma vez, pessoal. Lembrando que segunda-feira teremos live e conto com vocês aqui no canal mais uma vez. Então, aproveitem agora. Sabadão de verdade, né, Paulinha? Sabadão agora, vamos aproveitar. Tchau, tchau. Tchau. Gente. Tchau.